Turminha boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Professor Nonias Carvalho aqui com vocês. Vamos então ver qual é o tema de nossa aula. Vamos lá, galera. Aula de número 39, objeto de conhecimento, a Guerra Fria, detalhamento, o Plano Marshall, OTAN versus Pacto de Varsóvia, a corrida armamentista e a Guerra da Coreia. A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre essa temática tão marcante no século XX, que é justamente a Guerra Fria. Então, galera, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Mundo polarizado. Após a Segunda Guerra Mundial, como o próprio ministro inglês Churchill falou, uma cortina de ferro se instala ali na Europa, dividindo o mundo em dois blocos antagônicos. De um lado, Estados Unidos e seus aliados, de outro lado, União Soviética e seus comparsas. Mas digamos que essa divisão, ela, além de geopolítica, ela era também ideológica. Se de um lado os americanos defendiam o capitalismo, o estilo, modelo de vida e econômico capitalista, os soviéticos defendiam ali o socialismo, as experiências socialistas como um plano que viria sobrepor ao capitalismo. A gente vê aqui no mapa, galera, que realmente o mundo está dividido ali entre azul, que está ilustrando o bloco capitalista, e vermelho, que ilustra o bloco socialista. A gente vai, então, adentrar um pouquinho mais nesse assunto, conhecer um pouquinho mais sobre a Guerra Fria e, principalmente, professor, por que tem esse nome, afinal de contas? Guerra Fria, quando a gente pensa em guerra, a gente pensa em algo quente, não é, pessoal? Mas essa guerra foi diferente. Foi uma guerra no campo ideológico por áreas de influência. E a gente vai analisar um pouquinho mais a fundo a partir de agora. Vamos com o texto. Vamos lá, galera. Polarização ideológica. Para os Estados Unidos, a expansão do regime comunista arriscava a democracia e a livre iniciativa. Para a União Soviética, o aumento da influência estadunidense sobre as nações do planeta era tipicamente imperialista. Vamos adiante. Vamos conhecer um pouquinho sobre a doutrina Truman. A doutrina Truman é o nome dado à política externa implantada durante o governo americano. Consistia em oferecer sustentação econômica, política e militar aos países ocidentais, de modo a criar forças de contenção ao comunismo. Vamos adiante. Em um pronunciamento em 1947, estão vendo que logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, Truman, que na época era presidente norte-americano, declara que os Estados Unidos deveriam ajudar os povos livres a lutar contra movimentos agressivos que buscam impor-lhes regimes totalitários. Partindo aqui para mim, galera. Qual era a estratégia do Henry Truman? Era justamente financiar essa reconstrução do continente europeu, não à toa, tá, gente? Existia também o chamado Plano Marshall, que era um plano ali de ajuda econômica, onde os banqueiros estadunidenses juntaram uma vaquinha, por assim dizer, e enviaram dinheiro diretamente para a Europa com a finalidade de reconstruir todo o parque industrial europeu. Professor, mas por que eles fizeram isso? Porque eles eram bonzinhos? Porque eram caridosos? Não, galera, porque eles não queriam que a influência soviética chegasse até esses países, principalmente ali do oeste europeu, já que o leste europeu foi ocupado pela União Soviética na guerra contra o nazismo e ficou sob influência direta dos soviéticos. Já no caso do oeste europeu, eu estou falando de França e até mesmo da Alemanha, da parte ocidental da Alemanha, precisavam e necessitavam de ajuda, e uma vez que eles tivessem sido reconstruídos, por assim dizer, eles pendulassem para o lado americano na questão e assim fortalecendo o bloco capitalista. Voltando ao contexto, vamos lá, galera. Em 1947 foi criada a Agência Central de Inteligência, no caso a CIA em inglês. Em 49, os estadunidenses lideraram a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, no caso a OTAN. Qual era a finalidade desse tratado de cooperação militar? Vamos lá, gente.
Vou trazer para vocês um mapa que vai ilustrar basicamente como é que se dava naquele momento o Tratado do Atlântico Norte, no caso era a OTAN. Por que ele servia, professor? Servia justamente para proteger o bloco capitalista, o bloco do norte ocidental, por assim dizer, a parte norte do globo, de possíveis ações socialistas para tomar determinados países. Era uma aliança militar. Vamos pensar o seguinte, gente. É comum naquele momento, algo que antecede uma guerra de fato, que os países que tinham ali ideologias semelhantes se juntassem em alianças militares com a finalidade de combater o adversário. A OTAN, galera, ela foi criada com esse propósito. Era justamente lutar contra os soviéticos. Depois que a Guerra Fria acaba, prestem atenção, a OTAN continua existindo. Só que esse papel da OTAN nos dias de hoje, ele é muito questionado, porque se a Guerra Fria acabou, não tem bloco socialista, não tem finalidade para a OTAN existir. Mas após a Guerra Fria, novas finalidades foi criada e a OTAN basicamente serve para defender os interesses dos Estados Unidos e seus amigos. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Falaremos agora sobre uma série de medidas que ocorreram dentro dos Estados Unidos com o objetivo de combater o avanço do comunismo. E o mais emblemático que eu vou trazer para vocês é o chamado macartismo. O que é o macartismo, pessoal? É um movimento anticomunista iniciado nos Estados Unidos em 1951, liderado pelo senador Joseph McCarthy. Prestem atenção, tá, gente? Nesse momento, o Joseph McCarthy, que era esse camarada aqui que eu vos apresento, era justamente um senador que tinha uma política anticomunista. Mas esse anticomunista, ele era extremista. Qualquer pessoa que pensava diferente do que o próprio McCarthy acreditava, ele ia perseguir. Nessa linha de perseguição, várias pessoas foram perseguidas por essa caça às bruxas do McCarthy. Entre eles, muitos artistas, muitos intelectuais, muitos cientistas foram perseguidos, acusados de colaborar com o comunismo. E a gente está vendo que nesse momento da nossa história, existia no bloco socialista, ou melhor, no bloco capitalista, o medo desse fantasma que estava assombrando, que no caso era o comunismo. Aqui no Brasil, por exemplo, um dos pretextos, o principal pretexto para a implantação de uma ditadura militar aqui no nosso país foi justamente esse medo de uma ameaça comunista. Inclusive, esse discurso, ele persiste até os dias de hoje, décadas depois do fim da Guerra Fria e do colapso do bloco socialista. Então esse medo do comunismo, ele não é algo recente, tá, gente? Ele é algo antigo que remonta lá da Guerra Fria. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galerinha. Denúncias forjadas e provas falsas contra essas pessoas eram alguns dos meios da ação do macartista. Vamos lá adiante. Intensa repressão, intimidação para obter confissões, perseguição política, censura, difamação, acusação de traição, publicada sem evidências. Os principais perseguidos foram servidores públicos, atores, diretores, roteiristas, músicos, cientistas, educadores, sindicalistas como Charlie Chaplin, Albert Einstein e o também Robert Oppenheim. Esses foram os cientistas e artistas perseguidos pela sanha de caça às bruxas colocado em prática pelo senador McCarthy. Vamos adiante agora, vamos lá. Em relação à Alemanha, professor, a gente sabe que ela foi invadida por soviéticos e posteriormente por americanos e aliados, e ela foi dividida primeiramente em 4 zonas de influência, lideradas por americanos, franceses, britânicos e também soviéticos. O texto fala o seguinte para a gente: até 48, a Alemanha foi administrada por Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Em 49, foram criados 2 estados
alemãs independentes, no caso, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Vou trazer para a gente um mapa para a gente entender, primeiramente, essa divisão em 4 áreas de influência e, posteriormente, a criação de 2 Alemanhas, a Alemanha Ocidental, vinculado ao bloco capitalista, e a Alemanha Oriental, essa tendo influência direta dos soviéticos. Adiante com o texto. Vamos lá, galerinha. Em 1961, para impedir o aumento das fugas de Berlim Oriental, no caso socialista, para a ocidental, capitalista, os soviéticos construíram o muro que dividiu a cidade ao meio. E esse muro é conhecido como o Muro da Vergonha, o Muro de Berlim, que dividiu um país ao meio. Era um país só e foi dividido ao meio, tá, gente? Vamos entender um pouquinho mais sobre como é que se deu ali a consolidação do bloco socialista capitaneado pela União Soviética. Vamos lá, gente. Alguns acontecimentos a partir da década de 50 ocorreram que ajudaram a modificar o bloco socialista como a gente conhece hoje, tá, gente? Vamos lá. Com a morte de Joseph Stalin, em 1953, Nikita Khrushchev tornou-se o presidente da União Soviética, tá, gente? Presidente, entenda-se como secretário-geral do Partido Comunista, que era, de fato, o cargo que dava plenos poderes para mandar e desmandar na União Soviética. E o Nikita Khrushchev, pessoal, ao contrário do Stalin, ele liberalizou a economia soviética e também anistiou os perseguidos políticos por Stalin. Inclusive, foi nesse governo, galera, do Nikita Khrushchev, que iniciou o que alguns historiadores colocam como processo de desestalinização soviética. Ou seja, foi nesse momento que começou a denúncia dentro da própria União Soviética de crimes de guerra cometidos pelo Joseph Stalin, inclusive crimes esses bastante divulgados pela mídia capitalista, tá bom, gente? Vamos adiante entender um pouco mais. Vamos lá. Em 54, o governo soviético criou seu serviço de inteligência e espionagem internacional, a famosa e temida KGB. A sigla em russo de Comitê para a Segurança do Estado. Vamos adiante, galera, vamos lá. Em 1955, em reação à fundação da OTAN, os países do bloco comunista formaram uma aliança militar denominado de Pacto de Varsóvia. Galera, como os americanos e seus parceiros criaram a OTAN com o objetivo de lutar uma guerra direta contra os soviéticos e seus parceiros, digamos assim, criaram a sua aliança militar, que foi o Pacto de Varsóvia. Trouxe para vocês aqui ao lado o emblema que representa, voltando para a gente a cartela anterior, vamos lá. Esse emblema que ilustra basicamente o Pacto de Varsóvia, a união de países com ideologias semelhantes, comunistas, ou melhor, socialistas, sabe, gente? Que a gente sabe que não houve ainda uma experiência comunista, a gente tem na nossa história algumas experiências socialistas, e essas experiências socialistas se uniram naquele momento para fundar o Pacto de Varsóvia, justamente para lutar futuramente em uma guerra contra os americanos. Guerra essa, galera, que não chegou a acontecer de fato, pelo menos não diretamente, tá, gente? Vamos adiante, vamos lá. Outra característica da Guerra Fria foi a corrida espacial, gente. Nessa disputa, duas nações investiram maciçamente na educação e promoveram um rápido avanço científico. Nesse momento, começou a corrida espacial para ver qual era o país que estava na vanguarda da exploração do espaço, para além ali da nossa atmosfera. E o primeiro país que conseguiu levar um homem para o espaço foram os soviéticos, que conseguiram lançar o primeiro ser humano a sair da órbita terrestre, que foi justamente o soviético Yuri Gagarin. Posteriormente, os americanos deram o troco e conseguiram enviar a primeira
espaçonave, digamos assim, habitada, tripulada com humanos até a Lua, que foi marcante, que foi emblemática naquele momento, a chegada do homem à Lua. Trouxe para vocês aqui uma série de acontecimentos que marcaram a corrida espacial. Vou ler para vocês, primeiramente, o bloco socialista. Vamos lá, gente. Em 57, a União Soviética colocaria no espaço o primeiro satélite artificial do mundo, conhecido como o Sputnik. Em 58, chegaria a vez da cadela Laika, que foi enviado para o espaço pelos soviéticos. Em 61, guardem essa data, Yuri Gagarin seria o primeiro homem levado ao espaço pelos soviéticos. E do lado dos americanos, professor? Em 58, criada a NASA, criação da NASA, a NASA enviará vários satélites ao espaço. Em 69, Neil Armstrong seria o astronauta americano que pisaria na Lua. Na década seguinte, vários satélites foram enviados pelos americanos. Inclusive, galera, até mesmo a nomenclatura desses indivíduos que iam para o espaço mudavam de um bloco para o outro. Se do lado dos americanos a gente conhece os astronautas, do lado dos soviéticos a gente conhece os cosmonautas. Qual a diferença, professor? Ao fim e ao cabo, tinha basicamente a mesma função. Mas nesse momento, até a nomenclatura era disputada entre as duas superpotências. Vamos adiante, galerinha, vamos lá. Tem também a questão do terror nuclear, galera. E é justamente isso que é interessante a gente citar para vocês. Justamente esse equilíbrio de forças, essa questão do armamento nuclear, que vai ser fundamental para que uma guerra entre essas duas superpotências não eclodissem de fato e uma terceira guerra mundial acontecesse. Porque visto que tanto americanos como soviéticos possuíam bombas atômicas capazes de aniquilar com o planeta por inteiro, não houve uma batalha específica entre esses dois blocos, justamente porque um temia o outro. Uma guerra nuclear fatalmente extinguiria a humanidade. Professor, não estou falando talvez extinguiria a humanidade. Extinguiria com certeza. Então, graças que não aconteceu essa guerra nuclear. Vamos adiante, vamos lá, gente. A partir de 1949, inicia-se uma corrida nuclear. Fortes investimentos na pesquisa e na produção de armas cada vez mais destrutivas, como a bomba de hidrogênio e os mísseis de longo alcance munidos de ogivas nucleares. A corrida nuclear difundiu medo por todo o planeta. Vamos lá, gente. Trouxe para você alguma informação bastante pertinente. Em 1962, o mundo assistiu assustado à crise dos mísseis, considerado o episódio mais tenso da Guerra Fria. O que aconteceu, gente? Cuba, que naquela época era um país que tinha passado recentemente por uma revolução socialista, era aliado de primeira ordem dos soviéticos. Então os soviéticos acharam de bom tom construir uma base militar na ilha caribenha, logo ali próximo do lado dos Estados Unidos, que obviamente não aceitaram isso. E esse incidente ficou conhecido como a crise dos mísseis. Porque, obviamente, os americanos não iriam se sentir seguros tendo uma base de mísseis numa ilha caribenha a poucos quilômetros do seu território. E essa crise, por pouco, não desencadeou uma guerra nuclear de fato. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Em 1972, Estados Unidos e União Soviética assinaram um tratado de limitação de armas estratégicas, o SALT I. Em 91, a assinatura do Tratado de Redução de Armas Estratégicas, o STAR, pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Adiante, galera. Vamos então conhecer as guerras quentes, que foram guerras que de fato aconteceram. Apesar da tensão nas relações internacionais, na Guerra Fria, as forças armadas dos Estados Unidos e da União Soviética sempre evitaram um confronto direto. Com o enfraquecimento das grandes potências, vários conflitos regionais iniciam-se pelo mundo. Nesse conflito, a intervenção dos Estados Unidos e da União Soviética se dava indiretamente. Por que guerras quentes, professor? Porque não foram conflitos diretos entre americanos e soviéticos.
foram conflitos intermediados por essas superpotências. O exemplo que eu dou para vocês é a Guerra do Vietnã e a Guerra das Coreias, que foram conflitos patrocinados, por assim dizer, por americanos e soviéticos, que não teve um conflito armado entre essas potências diretamente, mas o conflito foi indireto. E o primeiro que eu trago para vocês, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre nossa história, é a Guerra das Coreias. Vamos adiante, tá, gente? A Guerra das Coreias foi um conflito militar que ocorreu entre os anos de 1950 a 53, tendo de um lado a Coreia do Norte, apoiada pela China, Estados Unidos e União Soviética, e do outro a Coreia do Sul, com apoio dos Estados Unidos e as forças das Nações Unidas. Vamos adiante, tá, gente? Dividida na Conferência de Potsdam, em 45, no ano de 1950, a Coreia do Norte invade o território da Coreia do Sul na tentativa de unificar o país. A paz chegou somente com o armistício de Panmunjom, assinado em 27 de julho de 1953. Lembrando, galera, que mesmo esse armistício assinado, não houve um tratado de paz ainda entre essas duas Coreias. Tecnicamente, a guerra se estende até os dias de hoje, mesmo que a gente saiba atualmente que um conflito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul seja cada vez mais difícil de acontecer. Mas, oficialmente, ainda existe uma guerra entre esses dois países. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galerinha. Em outro caso, o governo dos Estados Unidos utilizou a CIA para promover golpes de estados, como ocorreu no caso do Irã, em 53, da Guatemala, em 54, e do Brasil. Sim, galera, os Estados Unidos agiram diretamente no Brasil, com a finalidade de financiar um golpe de Estado, que no caso foi o golpe de 64. Beleza, galera? Vamos adiante entender um pouco mais sobre um outro conflito, uma outra guerra quente, uma das guerras mais famosas, que é muito retratado na nossa indústria cultural, que é a Guerra do Vietnã. Vendo para mim aqui, por favor. Vocês provavelmente já devem ter assistido algum filme que fala sobre a Guerra do Vietnã. Posso citar alguns: Rambo, Platoon e outros filmes bastante famosos, digamos assim, que recriam aquele ambiente de guerra. Os americanos, obviamente, se colocam sempre como os mocinhos da situação. Até porque, diferente do cinema, galera, a guerra é uma coisa horrível. A gente costuma ver nos filmes que sempre o mocinho vai vencer. Mas em uma guerra na vida real, a gente não tem essa certeza de que o mocinho, ou se é mocinho, se é vilão, enfim. A guerra é algo trágico e algo horrível. E a gente vê que a indústria cultural hollywoodiana, ela retrata muito essa Guerra do Vietnã como um episódio emblemático da história americana que marcou toda uma geração. Vamos adiante com o texto, vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre essa guerra, a Guerra do Vietnã. Conferência de Genebra, em 54, parte da Indochina, ex-colônia francesa, foi dividida em dois países, o Vietnã do Norte, governada pelos socialistas, comunistas socialistas, e o Vietnã do Sul, que adotou o sistema capitalista e contava com o apoio direto dos Estados Unidos. Início do conflito ocorreu quando o Vietnã do Norte buscava a unificação. Adiante, vamos lá, galera. Indochina, ex-colônia francesa, pós Segunda Guerra Mundial, começa o processo de independência. Em 54, franceses derrotados abandonam a ex-colônia. Em 54, a Conferência de Genebra, parte da Indochina foi dividida em dois países. No caso, o Vietnã do Norte, me expliquei para vocês, governada pelos comunistas, e o Vietnã do Sul, que adotou o sistema capitalista e contava com o apoio direto dos Estados Unidos. Adiante, galera, vamos lá. Vietcongs conheciam bem a região, tinham vantagem. Os Estados Unidos usaram armas modernas, como bombas incendiárias, e armas químicas que chocaram o mundo, pois foi a primeira guerra transmitida na televisão. Protestos contra a guerra em vários estados dos Estados Unidos. Para mim aqui, galera, vamos imaginar o seguinte.
Os americanos eram um país naquele momento, juntamente com a União Soviética, que possuíam as armas mais avançadas e mais modernas, armas mortíferas, e usou todo esse aparato bélico para vencer os Vietcongs. Imaginavam então que seria uma guerra rápida, né, gente? Um país ali pequeno, como o Vietnã do Norte, contra uma superpotência, que é os americanos, imaginavam que ia ser uma guerra rápida. Mas não foi isso que aconteceu, tá, gente? Foi uma guerra longa. Vamos ao texto. E o texto fala o seguinte pra gente: os Vietcongs resistiram ao poderio militar por mais de 10 anos. Vocês estão vendo aqui que essa guerra ela não foi lenta e localizada e rápida como os estadunidenses estavam ali imaginando. Sem o apoio popular e com as derrotas seguidas, o governo norte-americano aceita o Acordo de Paris, que previa o cessar-fogo lá em 1973. Isso aqui foi um ponto importante, porque nesse momento os americanos aceitam esse acordo e estavam tendo muitas baixas no campo de batalha. E isso estava levando, prestem atenção, a opinião pública a criticar muito as ações governamentais que mantiveram os Estados Unidos em uma guerra que, obviamente, não era diretamente envolvida com eles. Era uma guerra, basicamente, para medir forças contra o poderio soviético. Um fato importante, tá, gente? Em 1975, tomaram Saigon, no caso, os Vietcongs, que era a capital do Vietnã do Sul. E isso acabou fazendo com que os Vietcongs saíssem de fato vitoriosos nessa guerra, por assim dizer. E é interessante que, posteriormente, depois que os Estados Unidos saem do Vietnã, os Vietcongs vão conseguir tomar Saigon e, de fato, vencer a guerra. O Vietnã passa pelo processo de unificação, se tornando República Socialista do Vietnã. O país ficou arrasado, o rastro de destruição no campo por causa das armas químicas, as minas terrestres e bombas deixaram para trás um forte embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, que durou cerca de 20 anos. Adiante, galera, vamos lá. A União Soviética e Estados Unidos estiveram envolvidos em conflitos de forma direta e indireta na África, na Ásia e também na América Latina. Esse período que marcou a segunda metade do século XX, a Guerra Fria, só teve final ali no começo da década de 90 com o colapso do bloco socialista. Quem venceu, professor, a Guerra Fria? Pode-se, de forma meio que senso comum, dizer que os americanos ganharam a Guerra Fria. Mas se a gente vê todo o avanço tecnológico que a União Soviética e o Bloco Socialista surgiram naquele momento, e a gente fala que os avanços que a gente tem hoje, inclusive a migração por tecnologia, ela ocorreu justamente graças a esse grande investimento lá no período da Guerra Fria. Beleza, galerinha? Então eu agradeço muito a atenção de vocês e a gente encerra por aqui.